Imagine por um instante que seu coração dá o seu último batimento. O silêncio toma conta. As pessoas ao seu redor choram, lamentam. Você morreu. E o que você sente? Luz? Medo? Nada? Ou consciência? Se você também tem curiosidade em saber o que acontece no momento em que você morre, fica comigo que eu vou te explicar. Bora pro vídeo. Segundo o Espiritismo, a morte não é o fim da vida. É apenas o desenlace do espírito com a carne. A volta do espírito ao plano espiritual. Mas esse momento pode ser muito mais consciente do que você imagina. Hoje eu vou te explicar o que o Espiritismo fala sobre esse último momento, esses últimos segundos. E fica até o final do vídeo, que talvez a última parte possa fazer você mudar a forma que você enxerga o mundo. Vamos lá? Bom, pessoal, segundo o Espiritismo, nós temos 3 corpos, tá? É a matéria, isso aqui, não preciso falar muito sobre isso, o perispírito e o espírito. O espírito é a essência, é o que nós realmente somos. Somos uma energia. Tá? Só que o espírito, para se ligar ao corpo, imagina, o espírito é super sutil. O corpo é denso. Ele precisa de uma matéria para ligar, fazer a união entre o espírito e o corpo. É um corpo chamado perispírito. Então nós temos 3 corpos. O físico, o perispírito, que é esse corpo de interligação, e o espírito. Quando a gente morre, o que acontece é o desligamento do perispírito ao corpo. Mas o perispírito continua envolvendo o espírito. É uma ligação quase celular, é muito íntima. E quando há esse desligamento, ele pode acontecer de várias formas. Uma notícia ruim: não existe padrão no desencarne. Tá? Não existe, ele fez isso, vai acontecer isso. Ele fez assim, vai acontecer. Não existe isso. Cada caso é um caso. Porém, eu vou relatar alguns casos aqui para a gente tentar entender um pouquinho como acontece a coisa. O desligamento do corpo, ele pode ser rápido, sereno, tranquilo. Ele pode ser lento. Tá? Vamos dizer, a pessoa pode ficar apegada ao seu corpo. E ele também pode ser muito confuso. Tá? Traumático até. O que caracteriza cada situação dessa? A morte serena, o desligamento sereno, é para aqueles espíritos que já têm um nível de evolução suficiente para entender o que aconteceu com eles. Tá? Basicamente, o que diferencia cada desenlace é o entendimento e a vibração moral. Se a pessoa já tem um entendimento do que está acontecendo, ela rapidamente percebe se ela tem uma evolução moral, ela é auxiliada por espíritos protetores. Tá? Você pode realmente desencarnar e dar de cara com um parente seu, que você gostava muito, que é uma pessoa também estável, uma pessoa também serena. A pessoa vai te receber, vai lá realmente te auxiliar a te levar para uma colônia espiritual, que são cidades, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, tá? Você é acolhido em cidades espirituais e lá tem um tempo de recuperação para voltar para o seu estado original, que é o espírito, né? Para se desligar realmente das necessidades físicas do corpo. E tem também, quando eu falo o desencarne lento, imagina assim que a pessoa é muito apegada à matéria. Muito apegada inclusive ao seu próprio corpo. Tá? Estamos falando aí dos narcisistas, da vaidade extrema. A pessoa quando morre, ela tem muita dificuldade em sair dali, em se desligar dali. E fica ali vagando, fica ali obsediando o próprio corpo e as pessoas em volta. Porque normalmente essa pessoa não vai ter muita noção do que aconteceu, não percebe que morreu. Então há uma confusão, ela fica apegada àquilo ali. E há um caso, esse talvez mais complexo, que isso acontece em mortes traumáticas e violentas, vamos assim chamar. Que é uma confusão total. Imagina que você está aqui dirigindo, de repente bate o carro, pum, acordou do lado de lá. Você fica absurdamente confuso. Você não entende o que está acontecendo. Tá? Isso se você não tiver um conhecimento do que é aquilo ali, que é o que o Espiritismo traz pra gente.
Se você tiver entendimento, óbvio, você vai ficar confuso na hora, mas você vai começar a se localizar no mundo. Mas se você não tiver, você vai demorar muito. Você vai conversar com pessoas, você vai tocar pessoas e não vai ter resposta. Você vai ficar completamente perturbado com aquilo. E também tem um caso, que é o caso das pessoas que vão para o umbral. O que é umbral, gente? O umbral, ele é uma região densa, que fica próxima à Terra, e é um lugar de castigo? Não, não é. É um lugar que Deus envia para punir as pessoas? Não, não é. É um local que você vai por afinidade. Antes de falar do umbral, vamos deixar claro aqui essa questão de quem você é na fila do pão aí do desencarne, do desenlace físico. Se você é uma pessoa tranquila, estável, religiosa, uma pessoa desapegada, que pratica a caridade, uma pessoa que tem bons hábitos, hábitos saudáveis, e tem conhecimento também da doutrina, até mesmo se você não tiver, porque você vai ser orientado, vai ser auxiliado por espíritos protetores. Se você já tiver conhecimento, é mais interessante até porque você já vai perceber o que aconteceu para você, principalmente num desencarne tranquilo, sabe? No hospital, você simplesmente adormeceu e se desligou do corpo. Sempre vai ter uma pequena confusão, tá, gente? Você não vai, morri, tô aqui, feliz. Não, não é isso. Sempre vai ter uma pequena confusão. Você vai acordar, onde é que eu tô? O que aconteceu? Aí as pessoas vão te auxiliar, você vai entender, óbvio, tranquilo, feliz. Tem aqueles que são apegados, que vão ficar ali presos à matéria, porque são apegados aos bens materiais, ao próprio corpo, principalmente, e vão ficar ali presos, possivelmente vagando ali, ou dependendo do seu comportamento, vão para o umbral. Tem aquelas pessoas que são envoltas em ódio, em revoltas, pessoas que não são ligadas a bons hábitos e costumes, que tiveram uma vida questionável moralmente falando. Não vou especificar aqui um ou outro ponto, todo mundo sabe o que é certo e errado, e as pessoas muitas vezes tendem a seguir o errado. E essas pessoas, quando desencarnam, elas normalmente elas vão para o umbral. Tá, como eu falei, umbral é uma região densa, com pequenas regiões lá dentro, onde os grupos afins se juntam. Tá? O que eu quero dizer? Tem o Vale dos Suicidas, tem o Vale dos Alcoólatras, tem o Vale do Sexo, o Vale dos Drogados, tem tudo isso. E você é mandado para lá? Deus te manda para punir? Não, não é isso. A sua afinidade. Tudo no plano espiritual é afinidade. É padrão vibratório. Se você tem um vício em drogas, em sexo, o que quer que seja, você vai ser automaticamente levado para lá, pela sua energia, pela sua compatibilidade com aquela região. Mas é eterno, eu vou ficar lá a vida toda? Não. Aquilo ali é um momento de transição. Você tem que passar, você vai para lá, automaticamente vai para lá, mas você vai. Equipes socorristas sempre vão para o umbral, tá? Para auxiliar aqueles que realmente perceberam a sua situação e se arrependeram e querem mudar. Mas você vai ter que passar por aquilo, por aquele período. Pode ser curto, pode ser longo, depende de você. Depende da sua predisposição. Depende do quanto você está pegado ao seu ódio, à sua revolta, aos seus vícios. Se você se predispor a mudar, a sair dali, você vai ser auxiliado. Aquilo não é uma prisão. É o seu aprimoramento que vai determinar que você sai ou não dali. Porém, nós temos uma categoria interessante também nos espíritos. Tem muita gente que continua aqui vagando pela Terra. Tá? E quem são essas pessoas que não foram para o umbral, que ficaram aqui? Isso é muito determinado por lucidez e intenção. O que eu quero dizer com isso?
Tem espíritos que são, as pessoas se dão conta do que aconteceu, só que aí tem a intenção. Às vezes é uma vingança, um desejo de vingança, às vezes é realmente um apego tão forte a coisas específicas que ele nem fica no umbral. O umbral não é, não é uma prisão. Você pode sair de lá, se você conseguir, se você tiver lucidez para sair de lá. E você vai ficar vagando, apegado àquilo que você está, aquilo que é o seu objeto, a sua intenção. Pode acontecer isso? Sim, pode acontecer isso. É tão ruim quanto um umbral, porque você imagina, você no umbral você vai se afundar naquilo que te consome, no ódio, no remorso, na revolta, aquilo vai te consumir, porque você vai ser massacrado por aquela energia. Os vícios também, as pessoas, os grupos, inclusive, se aproximam de pessoas que também são viciadas e para você sentir a energia daquele momento, daquele vício, tá? E tem pessoas que vão sair do umbral ou nem vão para lá às vezes porque tão presas, tão ligadas estão aos seus focos, às suas intenções, que eles vão direto para lá. Eles vão, por exemplo, um cara morreu e sabe que a esposa estava traindo com um amigo, por exemplo. O ódio vai consumir de tal forma aquilo que ele vai ficar preso naquela situação. São quem? Os obsessores. Isso é muito comum também acontecer. Então, gente, quando você morre, como eu falei, não existe um padrão, mas o que define o que vai acontecer com você é o seu padrão vibratório. Falar um pouco mais também aqui, gente, da questão dos reencontros. Isso é muito interessante, acho que eu falei muito pouco sobre isso. Você encontrar as pessoas afins, familiares, amigos, do lado de lá. Como eu disse, tudo é vibração. Nós somos o que nós vibramos, tá? Se você tiver uma conduta ilibada, tiver uma conduta moral decente, se tiver uma noção de religião, não é simplesmente ser religioso, tá, gente? Tem muita gente, muito religioso bom, muito religioso ruim, tá? Não é ter uma religião, é viver aquela religião na sua forma mais pura e mais coerente, mais ética. É você viver os preceitos de Cristo, ou de Buda, ou de Krishna, ou de Moisés, de Maomé, mas não, tem muita deturpação em tudo isso. É você viver a parte do amor de tudo isso. Então, todas as religiões trazem o amor, são deturpadas pela gente, mas o amor está em todas elas. E se você consegue viver dessa forma, com base nisso, você vai ter o seu merecimento. Não só merecimento, a sua vibração vai trazer isso. Você vai desencarnar, você vai rever amigos próximos, vai rever pessoas que desencarnaram, que você não vê há anos, elas vão te amparar, vão te ajudar, você se bobear, vai viver com elas em colônias espirituais, tudo isso pode acontecer. Tá aí o livro Nosso Lar, que não me deixa mentir, ou o livro Violetas na Janela, também é muito interessante, que fala muito sobre isso. Então é possível? Sim, é possível. Pois é, pessoal. Segundo o Espiritismo, então, a morte é apenas uma transição. E nós continuamos com a nossa essência, nossas memórias, nossa consciência. E depois de tudo que eu falei aqui, a gente consegue perceber que não importa o que acontece nesse último minuto, nesse último minuto aqui, primeiro minuto lá. Isso é o que menos importa. O que importa é o que a gente está fazendo agora para poder prever o que vai acontecer naquele minuto. A forma como você vai desencarnar depende diretamente da forma como você está levando a sua vida. Essa é a grande lição que o desencarne, que a volta ao plano espiritual nos traz, nos ensina. É que você precisa prestar muita atenção no que você faz hoje para que você tenha uma volta ao plano espiritual tranquila, serena e, vamos dizer, até feliz. Bom, pessoal, se você acredita na vida após a morte, se você acredita na permanência da consciência depois do desencarne,
Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você pensa sobre isso, para a gente poder ter uma conversa. E quem gostou do vídeo, compartilha, se inscreva no canal que também é importante pra gente, e um grande abraço!